No vídeo de hoje a gente vai estar testando e dando uma segunda chance para a televisão Q70C aqui atrás de mim. E eu digo segunda chance porque 2 meses atrás aqui no canal a gente já tinha feito um vídeo sobre ela. No entanto, nesse primeiro vídeo a gente verificou que a televisão estava com um problema onde ela estava escurecendo muito regiões de sombras, prejudicando muito a qualidade geral da imagem. Inclusive nesse momento vocês estão vendo algumas imagens que a gente tinha mostrado lá naquele primeiro vídeo, ao lado das televisões Q65C e Q60C, e nessas imagens fica bem evidente aquilo que eu acabei de falar para vocês, que de fato a primeira unidade que a gente testou estava escurecendo muitíssimo regiões de sombras. Então, por conta desse detalhe, a gente acabou preferindo trocar a nossa primeira unidade da Q70C por uma unidade nova, que é essa que está aqui atrás de mim, para ver se ela ia ou não iria continuar com esse problema. E o resultado foi o seguinte, pessoal: por incrível que pareça, a nova unidade que a gente pegou está com o mesmo problema, ou seja, ela continua escurecendo demais regiões de sombra. No entanto, nesse vídeo em particular, testando a Q70C, a gente conseguiu resolver essa questão mexendo nas configurações de imagem da televisão. Então, o que a gente vai fazer para vocês agora é o seguinte: a gente vai mostrar para vocês como consertar o problema e logo na sequência a gente fala como é que é a qualidade da imagem com esse problema resolvido, e inclusive vamos mostrar algumas imagens comparativas ao lado da Q65C com o problema aí resolvido para ver como é que fica o comparativo. Então, pessoal, tô com a televisão aqui ligada em uma imagem onde fica muito fácil de ver que realmente a televisão está escurecendo demais a cena, inclusive a gente nem consegue enxergar direito ali o personagem central. E o curioso, olha só, é que se eu pegar a câmera que eu estou usando para filmar a TV e me deslocar para o lado, a gente até consegue enxergar mais dos personagens, e à medida que eu vou ficando de frente para a tela, vai ficando cada vez mais escuro e mais difícil de observar os detalhes da cena. Mas enfim, vou mostrar para vocês agora como consertar essa questão, e lembrando que nesse momento a televisão está no modo de imagem padrão que vem de fábrica. Mas então vamos lá resolver essa questão. Vou entrar aqui no menu da televisão, e nessa parte aqui onde eu entro no menu, talvez o menu esteja com a imagem um pouco estourada ali na região de branco, mas isso acontece porque eu ajustei a câmera para pegar com maior precisão a cena escura que está passando ali atrás. Por isso que nesse momento o menu aqui pode estar meio ruim para vocês enxergarem, mas enfim, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar aqui nessa opção que se chama otimizador de contraste, que vem com um padrão aqui no alto. Para consertar o problema, eu simplesmente vou fazer o seguinte: eu vou tirar do alto, colocar no desativado e vou voltar para o alto, que já é a configuração padrão. E percebam que quando eu fizer isso, a televisão simplesmente vai melhorar e vai ficar mais claro e mais fácil de observar os detalhes da cena. Então, olha só. Desativado, alto e taran, simplesmente a televisão ficou melhor e eu consigo enxergar mais detalhes da cena. Inclusive agora para vocês eu vou colocar uma imagem do antes e do depois, onde vocês conseguem ver que realmente agora está bem melhor. No entanto, o curioso é que se a gente for parar para analisar, a configuração que eu estou usando agora é exatamente a mesma que eu estava utilizando antes. A única coisa que eu fiz foi que eu desativei o otimizador de contraste e ativei, o que mostra claramente, pelo menos do meu ponto de vista, que parece que isso é algum tipo de bug que a Samsung ainda não consertou. Só que tem um problema, que é o seguinte: isso que eu acabei de mostrar para vocês não resolve 100% o problema, porque mesmo que vocês façam isso, em algum momento o problema vai voltar a acontecer. Pelo menos nos meus testes é assim que a televisão está se comportando. Então, quando o problema volta a acontecer, vocês são obrigados a entrar aqui no menu da televisão e fazer esse mesmo processinho de desativar e voltar para o alto para a imagem voltar a melhorar. No entanto, existe um segredo, pessoal, que faz com que a televisão consiga resolver esse problema de forma definitiva. Pelo menos funcionou para mim, e vou mostrar agora para vocês, que é o seguinte. Primeiramente, eu vou restaurar aqui a imagem para o padrão original, e vocês vão ver que fazendo isso, ó, a imagem voltou a ficar escura, né? O que é interessante, afinal de contas a calibração que eu estava usando já era a calibração original, então nem deveria ter mudado nada, mas, né? Enfim, vai entender. Nesse momento a imagem voltou a ficar escura, e para consertar o problema de forma definitiva, o que eu tive que fazer foi o seguinte: ir nas configurações de imagem e tirar do modo padrão e colocar no modo filme. Percebam que quando eu coloco no modo filme, ó, essa escuridão completa sai e eu consigo enxergar muito mais detalhes da cena, o que é curioso, porque a maioria das televisões da Samsung, o modo filme é o modo mais escuro, mas o modo padrão aqui está tão exageradamente escuro que o modo filme consegue ter muito mais brilho, como vocês estão observando. Então, o segredo, pessoal, é usar a televisão
no modo filme. Se por acaso alguém não gosta do modo filme por algum motivo, não tem problema, é só deixar a televisão no modo filme, vir nas configurações especializadas e mudar aqui coisinha por coisinha da forma que vocês quiserem. Inclusive, olha só que interessante, o otimizador de contraste nessa cena está desativado, que é o modo mais escuro, e mesmo assim eu estou enxergando mais do que eu estava enxergando no modo padrão anteriormente. Vocês também conseguem vir aqui, ó, e colocar no baixo e no alto. Inclusive assim vocês até conseguem enxergar mais detalhes da cena, só que o desativado aqui eu acho que já está ok, porque essa é uma cena realmente escura. Se deixar no baixo ou no alto aqui, apesar de eu conseguir enxergar mais detalhes, a depender da cena, se for uma cena mais brilhante, talvez fique um pouco mais exagerado. Então a princípio eu vou deixar no modo filme e deixar aqui desativado o otimizador de contraste, pelo menos me parece legal olhando aqui, e assim, dessa forma, pelo menos nos meus testes, o problema não voltou mais a acontecer. E agora que a gente acabou de mostrar para vocês como consertar o problema, o que falar da qualidade de imagem em si da televisão? Será que é boa sim ou não? Em relação à qualidade de imagem, depois do problema resolvido, a Q70C consegue sim entregar pra gente uma imagem legal, com um bom nível de preto e um bom nível de contraste, o que já era de se esperar, afinal de contas ela possui um painel VA que geralmente manda bem nessa característica. No entanto, vale a pena pontuar que apesar dela mandar bem, ela não fica acima da média se comparado a outras televisões de painel VA. Então ela faz um bom trabalho, mas é basicamente aquilo que as outras televisões de painel VA acabam entregando pra gente. E pessoalmente falando, acho uma pena que a televisão aqui atrás não tem nenhum tipo de recurso de escurecimento local, porque daria uma diferenciada muito legal na qualidade de imagem se comparado às concorrentes. Inclusive nesse momento a gente está mostrando para vocês uma imagem em um ambiente que é 100% escuro, pois assim fica mais fácil de ver essa questão do nível de preto nessa parte do vídeo. Eu até sugiro que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão assistindo esse vídeo, pois assim fica mais fácil de verificar essa questão. E como vocês estão vendo em um ambiente 100% escuro, sim, dá para ver ali que o nível de preto não é tão profundo quanto poderia ser, e exatamente por isso eu acho que seria legal se ela já viesse aqui com algum tipo de recurso de escurecimento local. Falando agora em relação às cores da televisão, aqui ela faz um bom trabalho, que já era de se esperar, afinal de contas ela é uma televisão QLED que consegue entregar pra gente cores mais vivas, um número maior de cores na tela. E sobre o ângulo de visão, aqui o mais indicado, pessoal, é que vocês assistam o mais de frente possível para ter a qualidade máxima, pois como vocês já estão vendo nessas imagens, à medida que vocês vão se deslocando para os lados, a imagem já vai ficando ali um pouco mais esbranquiçada, um pouco mais desbotada. Dá para assistir de lado? Sim, dá para assistir, mas como vocês estão vendo, o ideal é assistir o mais de frente possível. E antes de mostrar para vocês algumas imagens ao lado da Q65C, como eu falei que eu ia fazer, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão acompanhando o vídeo até aqui, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, isso é super, ultra, mega importante pra gente. Também dá uma conferida aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos no canal para não perderem aí os próximos vídeos. E lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão nova, querem economizar dinheiro, aqui vai uma super dica para vocês, que é o seguinte: aqui embaixo no campo da descrição eu vou estar deixando o link do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, é o link oficial aqui do canal, onde diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar. O link vai estar aqui embaixo, então aguardamos vocês lá. E como eu tinha falado para vocês, a partir de agora vocês já estão vendo algumas imagens comparativas da Q70C ao lado da Q65C, que é uma televisão que fica um degrau abaixo, pelo menos ali na escala das televisões da Samsung. E pelo teste rápido que eu fiz, eu achei o confronto até que bem equilibrado. Tinha momentos ali onde eu preferia as cores da televisão Q70C, então ela me agradava mais, mas também tinha outros momentos onde eu preferia a televisão Q65C da Samsung. Enfim, vocês já estão vendo algumas imagens, vocês então conseguem aí chegarem nas próprias conclusões de vocês. Inclusive no futuro, se vocês quiserem, a gente até pode trazer um comparativo mais completo, mais detalhado entre essas duas televisões, para chegar aqui a um resultado mais preciso. Então se vocês quiserem é só comentar aqui embaixo no campo de comentários. Mas o que eu já posso adiantar para vocês é que em termos de qualidade de imagem, para mim a televisão Q70C conseguiu se destacar mais com jogos de videogame, pois geralmente ela entregava uma imagem que me agradava mais, com um pouco mais de brilho, e além disso ela também é uma televisão que entrega mais recursos para os jogadores de videogame. Ela entrega pra gente, por exemplo, uma taxa de atualização de 120 Hz, com 4 portas HDMI, todas 2.1, com suporte para VRR,
FreeSync e HDR, coisas essas que não estão presentes na televisão Q65C da Samsung. Então, se fosse para fazer um resumo rápido, eu basicamente diria o seguinte: se você está procurando uma televisão e também vai jogar jogos de videogame, provavelmente a Q70C vai te agradar mais, então eu iria nela, especialmente por ter uma imagem que me agradou um pouco mais, aliado aos recursos extras que ela traz, que não está presente ali na Q65C da Samsung. No entanto, se você não vai utilizar a televisão para jogar jogos de videogame, muito provavelmente a Q65C ou até mesmo a Q60C talvez já consigam aí ser o suficiente para vocês. E nas outras características que eu não mencionei aqui nesse vídeo, como por exemplo o sistema operacional, qualidade no som, a qualidade da construção geral da televisão, todas essas características eu achei extremamente parecido ou até mesmo idêntico às televisões Q65C e Q60C da Samsung, então a princípio não é para ter uma diferença muito significativa entre essas outras características. Inclusive, pessoalmente falando, eu acho que seria até muito melhor se a Samsung conseguisse fazer com que essas três televisões, que no caso é a Q60C, Q65C e a Q70C, fossem mais diferentes uma em relação às outras, porque como eu acabei de comentar, o áudio, a construção, o sistema, sabe, é tudo muito parecido e a principal diferença de fato acaba sendo ali no desempenho para os jogos de videogame, onde a Q70C entrega alguns recursos extras, onde não está presente ali nas outras televisões. Mas eu acho que seria legal se a Samsung conseguisse ir um pouco mais além, sabe? A Q70C, por exemplo, como eu falei, seria legal se ela tivesse recurso de escurecimento local, se tivesse um som que fosse visivelmente melhor que as outras, se tivesse ali uma construção diferente, mas acaba não sendo o caso, então por isso eu diria que a princípio a Q70C acaba valendo mais a pena ali, especialmente para o público gamer, porque é o principal diferencial que ela tem se comparado às outras duas TVs. Mas agora quero saber a opinião de vocês, pessoal. Vocês querem mais vídeos da Q70 aqui no canal? E qual tipo de vídeo vocês gostariam de ver? E se vocês já possuem essa televisão, não esqueçam de comentar aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua televisão, se está gostando, se não está gostando, para estar complementando esse vídeo. E lembrando, mais uma vez, contamos muitíssimo aí com o apoio de vocês dando gostei nesse vídeo. Valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. Valeu, falou e até a próxima!